Ô pessoal, olha só. Algumas coisas interessantes aqui para a gente discutir hoje. É bem light essa discussão para quem fez um primeiro ano forte. Só que para quem não assimilou bem a cinemática lá no primeiro ano, tem que prestar muita atenção, muito carinho nisso aqui. A ideia é tranquila. Voltemos àquela situação onde o alienígena caminha na beira-mar norte, lembras? Às vezes a beira-mar norte não é em linha reta, ela pode até fazer umas curvinhas. 200 metros, 400 metros, beleza? Se o alienzinho sai da posição 200 metros e vai até a posição 300 metros, quanto mesmo que foi o deslocamento escalar do alien? Lógico, como é que a gente faria o cálculo do ΔS, por exemplo? Que bonitinho, final. Ou se tu preferir, ΔS é S menos S0. Tem essas duas maneiras aceitas aí, né? E tu poderia escrever por extenso. S final, S inicial. Eu gosto desse com zerinho, para lembrar início. Então, nesse caso, ΔS é igual a posição final do alien 300 menos posição inicial do alien 200. Portanto, o alien deslocou-se escalarmente 100 metros. Porém, isso que eu estou te mostrando agora chama-se deslocamento escalar. Escalar. O deslocamento escalar é uma grandeza escalar ou vetorial? Muito bem! Né, tem que me controlar para não rir, né? Uma pergunta meio capciosa aí, né? Uma piadinha, na verdade, só para tu ver como às vezes a própria nomenclatura já está te dizendo, né? Por que que ela é daquele jeito. Só tem um detalhe, galera, eu te pergunto. E se eu quisesse calcular o deslocamento apenas, não o deslocamento escalar? Alguém lembra qual é a diferença entre deslocamento e deslocamento escalar? É bem sutil a diferença. É que deslocamento é uma grandeza vetorial, e o vetor é uma linha, né, uma seta reta. Ou seja, se eu fosse calcular o deslocamento do alien, que aí é o ΔS com a setinha em cima, só para lembrar que com a setinha em cima passa a ser uma grandeza vetorial. Vocês acham que daria mais ou menos de 100 metros? Por quê? Porque uma linha reta é a menor distância entre dois pontos, com certeza. Então, sei lá, vamos colocar aqui 98, o Brasil foi campeão em 98, não foi? Então isso aqui, 98, estou chutando ali, beleza? Faz sentido, né? Menos que 100, não é isso? Beleza? Fez uma curvinha ali, aí acabou percorrendo um pouquinho mais. Para um cara que está correndo na beira-mar, será que faz mais sentido para ele medir o deslocamento escalar ou o deslocamento? É, né? Porque se for uma pista curva, né? O cara pode dar uma volta na pista, o deslocamento dele vai dar 0, enquanto na verdade ele deu uma volta toda na pista, né? Então, embora na física nós usemos mais o deslocamento, que é uma grandeza vetorial, na física de ensino médio e no dia a dia das pessoas faz mais sentido falar em deslocamento escalar. Tem uma coisa aqui que é bem perigosa da gente discutir, mas que precisa ser discutida. Ainda tem uma terceira maneira de calcular o quanto o cara se deslocou, e é uma maneira ainda, digamos, mais ligada à realidade das pessoas, que a gente chama de distância percorrida. Para te mostrar a diferença entre distância percorrida e deslocamento escalar, eu vou fazer algo diferente aqui com o alienzinho. O alien saiu da posição A, foi até a posição 400, B, e depois deu uma retornadinha e parou na posição 300, que é a posição C. Primeira pergunta.
foi o deslocamento escalar? Continua sendo 100, né? Porque é final menos final, ele parou no C e saiu do A. Final menos inicial, 100, não mudou. Estranho, né, cara? O cara andou diferente e a resposta do deslocamento escalar é a mesma. Quanto é que foi o deslocamento? Concordam que se antes dava 98, agora tem que continuar dando 98? Porque deslocamento é um vetor do ponto de partida até o ponto de... Não mudou o deslocamento. Mas quanto que esse alien andou de verdade? Deixa eu ver. 100, 200, voltou mais 100, 300 metros. A gente chama essa distância que ele de fato percorreu de distância percorrida. Tudo bem? 100, 100, voltou mais 100. Beleza? Tu concorda que se o cara no dia a dia quiser saber quanto que ele caminhou na pista de atletismo, faz mais sentido ele se preocupar com a distância percorrida? Se ele vier para o mundo da física e querer calcular deslocamento escalar ou deslocamento, vai dar um valor que não tem muito a ver com o que ele fez, né? Pois ele foi e voltou. Então, cuidado. 3 coisas diferentes para se calcular quando um objeto se desloca num certo referencial. Eu posso te perguntar, deslocamento escalar, final menos inicial. Não importa se ele foi fazendo zigue-zague ou se ele andou em linha reta. Posso te pedir deslocamento. Como não tem a palavra escalar, ele passa a ser vetorial, linha reta, do ponto de partida ao ponto de chegada, um vetor, uma seta. E finalmente, se eu te pergunto qual é a distância percorrida pelo móvel, eu exijo que tu leve em conta a distância na ida mais a distância da volta, certo? Eu diria que o mais comum ainda nos vestibulares é o cara se preocupar com distância percorrida. Aqui eu tenho que fazer um asterisco porque a apostila não falou em distância percorrida. Então vale a pena anotar aí no cantinho. Distância percorrida é a distância que de fato o objeto percorreu. Certo? Ah, tá ali. Não, achei que não tivesse, ó. Mas tá ali, ó. Distância percorrida, ele falou assim, ele falou. Logo depois de deslocamento escalar, ele abriu um tópicozinho, distância percorrida. Deixa eu ver se ele falou bonitinho. A distância percorrida por um móvel representa a soma dos módulos de todos os percursos por ele efetuado. Não ficou assim tão didático, mas está falado. Obrigado, meu amigo. Galerinha, agora olha só. Já que nós relembramos as sutilezas entre deslocamento escalar, deslocamento e distância percorrida, a gente vai dar um pulinho adiante agora para relembrar um dos conceitos mais fundamentais da cinemática, a ideia de velocidade média. Galera, muita atenção agora, hein? Velocidade, grandeza escalar ou vetorial? Velocidade, eu preciso saber, faz sentido perguntar velocidade para onde? Vou arremessar com 10 metros por segundo, giz. É o suficiente para te saber para onde ele vai? Vale perguntar para onde, professor? Ali. É diferente de para lá, né? E se eu falo, vou arremessar com 10 metros por segundo na horizontal, é o suficiente? Não, né? Tem toda essa linha do horizonte aqui, né? Na horizontal, aqui, ó. Fiz uma linha branca aqui na... É o suficiente? Ainda não, né? Pode ir para a direita da linha ou para a esquerda da linha. Na horizontal, em cima desta linha, da direita para a esquerda. Aí, agora eu sei para onde vai, né? Toda grandeza que faz sentido perguntar para onde é uma grandeza vetorial na sua essência. Por isso que velocidade média é vetorial. Por ser vetorial, eu boto a setinha. Como é que eu calculo a velocidade branco? Me deu um branco. Isso, né? De maneira geral, a gente fala distância sobre tempo. Mas qual das distâncias? É deslocamento escalar? É distância percorrida? É deslocamento? Qual delas?
Se é vetorial, é porque aqui também tem que ser vetorial. Qual deles que é vetorial? Deslocamento, né? Então é deslocamento dividido pelo tempo. Isso é que é velocidade média. É sempre deslocamento. É uma grandeza vetorial. Mas como eu acabei de te falar, usar deslocamento no dia a dia nem sempre é bem-vindo. Porque deslocamento pode iludir. Se o cara der uma volta inteira na pista circular, o deslocamento do cara é zero. Ele estava com a Ferrari dele a 300 por hora e a velocidade média dele depois de uma volta vai dar zero. E na Ferrari estava lá 300 por hora, o cara... E aí o cara faz o cálculo e fala, não, tua velocidade deu zero. Ué? Gastei 1 milhão na minha Ferrari, como é que era zero a minha velocidade? Né? Então tu vê, às vezes o cálculo físico... Calma. Às vezes o cálculo físico ele não é tão realista quanto a gente gostaria. Por isso que a gente tem que criar outras grandezas um pouco distintas. Adivinha o que é a velocidade escalar média? Qual foi a alteração agora? Né? Se ele está usando, peraí, o senhor me ensinou que velocidade é uma grandeza vetorial, aí de repente aparece no livro velocidade escalar. É isso mesmo, já que velocidade é uma grandeza vetorial, tu escutou a palavra velocidade, tu já imagina, uma setinha, para onde é que está apontando essa velocidade. Mas se o cara quer ignorar esse caráter vetorial para facilitar a nossa vida, né? Esquece o vetor, pô. Vamos pensar só nos númerozinhos. Aí ele está facilitando a nossa vida, melhor é comemorar mesmo, opa, escalar, mais fácil ainda. Qual é a única distinção daqui para cá? É que esse aqui de cima é o deslocamento escalar. Só isso. Agora olha só, galera. Se na UFSC, tu vê como isso é perigoso, né, cara? Por isso que existem pessoas que, não, vou fazer vestibular em tal universidade. Ele vai lá e ele se dedica para aquela universidade. Porque de uma universidade para outra, por incrível que pareça, às vezes universidades vizinhas, Federal do Paraná, Federal de Santa Catarina, tem cálculos que eles pedem e que são historicamente feitos de forma diferente num lugar e no outro. Não é possível, professor. Pois então, cara, em muitos lugares, como na UFSC, por exemplo, se o cara fala em velocidade escalar média, o cara quer, na verdade, distância percorrida dividido pelo quê? Pelo tempo. Então, cuidado, hein? Velocidade média é vetorial. Velocidade escalar média na apostila do positivo vai ser sempre deslocamento escalar sobre o tempo. Só que nas provas da UFSC, quando o cara tem pedido velocidade escalar média, o cara está querendo a distância percorrida pelo tempo. Olha que perigo. É muito delicado isso aí. Tá? Então, só lembrar que a distância sobre tempo mata 70% das questões. Saber que existe essa diferençazinha entre essas mata de repente mais 10% que faltava. Mas tem questãozinha que se o cara não lembrar que tem que usar a distância percorrida com o passar do tempo, o cara ainda pode ficar na mão. Perigoso isso aí. Quando a gente estava lá no primeiro ano, eu não bati tanto nessa tecla, o cara já está inseguro com a ideia de velocidade, está começando a trabalhar com isso. Aí chegar lá para o cara na primeira aula de velocidade e falar para ele que tem 3 formas diferentes de medir uma distância que o cara percorreu, é louco, né, cara? O aluno fica confuso, mas tu já está mais maduro. Então tem que receber essa informação. Eu lembro que depois dessa aula eu fiquei puto. Eu saí puto da carga. Não é possível, professor. Porra, como é que eu vou descobrir que velocidade o cara quer que eu calcule na hora? Se é uma ou se é outra? Relaxa, ele tem que deixar claro. Tá? Ele vai ter que deixar claro, ele não pode também não, calcula a velocidade média, escalar ou não. Não, ele tem que ser claro o que ele está pedindo. E nós vamos fazer alguns exercíciozinhos, tu vai ver que não tem maiores mistérios. Agora essa palavra aqui é perigosa, hein? Se eu estou falando que tem velocidade média, o que será velocidade instantânea? Instantânea.
instantânea. E outra pergunta que eu farei para vocês. Me dá um exemplo no dia a dia aí que deixa bem claro a diferença entre velocidade instantânea e velocidade média. Tenta pensar assim. Quando o velocímetro do carro está marcando naquele momento 80 km por hora, é velocidade instantânea. Beleza. Agora, se ele correu em 10 minutos, tantos metros, tu faz velocidade média desse carro. Ótimo, é bem isso mesmo. Foi muito clara a explicação do colega. Peguei lá o meu trator, estou vindo para a sala de aula. Meu velocímetro está quebrado. Peguei a minha TR4, beleza, estou vindo para a sala de aula. Aí tá ali, foi para 30, 60, 70, 80 na beira-mar, para no semáforo, vai a 0, anda mais um pouquinho, estacionei no Santa Catarina. Pego a distância que o carro andou lá no odômetro, vejo pelo relógio o tempo que demorou, divido distância sobre tempo. Quanto é que tu chutaria? 90? Pode dar 90? Não, né? Eu falei do trajeto que eu saí de 0, fui no máximo a 80 na beira-mar, depois parei, não pode dar 90. A média tem que ser abaixo da máxima. Concorda comigo? Aí vai lá, vai dar uns 50 por hora. Quer dizer que eu fiquei a 50 por hora do início ao fim? É virtualmente impossível, largo do 0. Então é bem o que o amigo falou, tu pegar a distância toda que tu andou e dividir pelo tempo vai dar um valor. Que significado tem esse valor que deu, vamos supor 50? O que significa dizer? Então tá, eu fui a 80, cheguei a parar, avancei de novo. Quando eu fiz o cálculo deu 50 km por hora. Que significado isso tem? Por que isso me ajuda a entender? Não parasse o caminho inteiro dessa tudo. É isso aí. Se eu me mantivesse a 50 do início ao fim, eu teria chegado no colégio no mesmo tempo que eu cheguei fazendo essas paradas e acelerações diversas. É isso aí. Então, velocidade média é a velocidade que o objeto deveria ter do início ao fim para completar aquele trajeto no mesmo tempo, né, em que o objeto completou. Aí, olha só. Quando o cara te fala na apostila que é velocidade instantânea, ele escreve a mesma coisa. Só que diz que é num instante. O correto seria escrever assim, ó, já que a velocidade instantânea é o limite quando ΔT tende a 0 de ΔS sobre ΔT. Agora, deixa eu ver como é que se lê mesmo. Limite quando tende a 0 ΔS sobre ΔT. O que significa dizer que ΔT tende a 0? É que eu analisei a velocidade do carro num período muito pequeno, de 0,00001 segundo. Analisei o quanto ele andou naquele minúsculo tempo, peguei a distância minúscula que ele andou, dividi pelo tempo minúsculo que ele andou. Aí dá a velocidade instantânea, que é o que o velocímetro marca. Ah, professor, a tua D20 não tem esse computador que calcula aí em 0,0, não tem mesmo. O dispositivo do velocímetro da minha D20, ele é absolutamente mecânico. Existe um mecanismo que faz a leitura da velocidade instantânea sem ter que ter um computador que faça cálculos instantâneos. Diferente de um carro moderno que o velocímetro é digital. Aí não, aí tem um computador que a cada décimo de segundo calcula a velocidade. Certo? Aí a cada décimo de segundo o computador vai calculando a velocidade e vai dando, né, em tempo real ali a leitura. Certo? Mas é assim que se escreve nos livros mais criteriosos, ó, limite. E até para tu começar a te familiarizar com essa história, né, que tu vai ver muito na faculdade de exatas. Ano passado eu usei essa nomenclaturinha, né, para fazer uma dedução, acho, da área da esfera, né, da área do círculo. Eu usei umas brincadeirinhas dessa para a gente se familiarizar. Então vem cá, agora que a gente relembrou um pouquinho do conceito de velocidade, eu quero que vocês me ajudem. Quais são as 3 perguntas clássicas que se faz para quem está começando a trabalhar com velocidade? Curta e grossa, é isso aí. Qual é a velocidade? Concorda comigo? Aí eu te dou o quê? Deslocamento e tempo. Tu faz a divisão e corre para o abraço. Outra pergunta clássica. Qual é o deslocamento? E aí o que eu forneço? E como é que faz a conta? Isso, passa multiplicando, não é isso? A pergunta mais perigosa.
Qual é o tempo? Quanto tempo demora? Nesse caso eu tenho que fornecer a vocês a velocidade e o deslocamento. E aí está dividindo, passa, está multiplicando, passa. E isso dá um trabalhinho um pouquinho a mais para tu isolar a tua variável. Essas são as perguntas clássicas. Ou seja, onde é que o cara vai pegar a gente? Ele vai pegar a gente no enunciado, fazer um enunciado mais cabreiro. Ele vai pegar a gente pedindo para usar a ideia de velocidade 2 vezes ou mais vezes numa mesma questão. E como em outras horas a gente começou bem devagarzinho lá no primeiro ano, eu vou fazer um exemplo um pouquinho mais apimentado para vocês de velocidade, que vai exercitar bem essa ideia. Vê se tu lembra dessa, já caiu até em prova tua lá no primeiro ano essa aqui, ó. Um móvel faz uma parte de um percurso com velocidade de 60 km por hora. Em seguida, o móvel faz a metade do percurso anterior com uma velocidade... A metade do percurso anterior com uma velocidade de 90 km por hora. Qual é a velocidade média do móvel no percurso todo? Essa já é uma questão, cara, que a concorrência geralmente não acerta, e eu quero começar a trabalhar com a ideia de velocidade com esse exemplo muito importante. Tu viu a ideia? O cara nem falou distância. O cara só disse, ó, andou x a 60 por hora e andou a metade desse x a 90 por hora. Qual é a velocidade média? Me ajuda. O que é a velocidade média? É o ΔS, sobre o ΔT. Eu falei que foi e voltou, que fez curva? Então nesse caso vai fazer diferença deslocamento escalar, distância percorrida ou deslocamento? Na maioria das vezes não precisa saber essa diferença sutil entre eles, entendeu? A maioria das vezes não precisa. Mas o perigo é, eu sei quanto andou ao todo? Não, né? Mas eu sei que andou x e depois andou x sobre 2. Eu sei quanto tempo demorou? Não, mas dá para calcular, porque velocidade é ΔS sobre ΔT. Qual é a velocidade no começo? 60. Que distância andou? X. Quanto tempo demorou? Não sei, mas eu quero saber. Está dividindo, passa. Está multiplicando, passa. Então o ΔT do primeiro trecho ficou x sobre 60. Segundo trecho, me ajuda? 90, obrigado. Cuidado com essas frações do mal. ΔT dividiu, passou multiplicando. Olha que perigo isso aqui, está multiplicando, passa. Tudo bem para vocês a passagenzinha ali? Para quem de repente está com a matemática básica um pouco adormecida, a gente pode fazer bonito, ó, passou dividindo 90. Só que é divisão de fração. É a primeira. E multiplicação de fração de cima multiplica de cima, de baixo multiplica de baixo. 2 vezes 90, 180. Aqui é o tempo total, né? Deslocamento total, tempo total. Quais foram os tempos do primeiro trecho? Foi x sobre 60. E do segundo trecho foi x sobre 180. E se o cara não manja de fração, já era, né? Ali em cima, mínimo entre 1 e 2. 2 divide pelo, multiplica pelo 2x mais x. Lá embaixo, mínimo entre 60 e 180. 180 dividido por 60. 3 vezes x, 3x. 180 por 180 dá 1. 1 vezes x dá x. Isso ficou igual. Em cima ficou 3x sobre 2. Embaixo ficou 4x sobre... E para finalizar a divisão de fração é a primeira. Então 3x sobre 2 vezes 180 sobre 4x. E o aluno de repente que estava pensando, essa conta não dá para fazer, ele não falou quanto vale o x. Olha, para espanto,
de alguns elimina o x e dá para calcular a velocidade média sem tu nem saber que distância maldita é essa que o cara andou. Cortou x com x. Alguém me tem alguma dica para facilitar a minha vida aí nesse cômputo final? Simplificar, né? Quem por quem? O 2 e o 180, pode ser? Com 4 eu acho que é mais legal, né? 90, 45 dá, né? Concorda comigo? 3 vezes 45 é 135, dividido por 2. 130 dá 65, 67,5 quilômetros por hora. Engraçado, parece errado esse valor, porque ele andou a 60 por hora uma parte e depois andou a 90. Será que não tinha que dar bem no meio dos dois? Como? Ah, é verdade, ele andou um pouquinho quando ele andou a 90, né? É por isso que a velocidade média ficou mais próxima dos 60, né? Certo? Então essa aí é uma questão que, além de te obrigar a trabalhar com a ideia de velocidade, não uma, não duas, mas 3 vezes, ó, exige todo um raciocínio interessante aí que, se a gente dominar ele, vai nos ajudar bastante em concursos e vestibulares. Mas, é claro que eu vou querer que vocês façam um desse aí. Quer ver? Ó? Quer ver que bonitinho? Tenho certeza que a nossa apostila vai ter um desse bem bonito. Arrisquem lá, galerinha, ó. Qual? 02. Não, acho que ainda não. Talvez. Ali, ó, a 211. Arrisquem a 0211 da página 8. Depois a 0215. E as perfeitas para finalizar depois, que aí já vai ser a tarefinha, a 0219 e a 0220. Essas são as 4 questões para esse bate-papo que a gente teve agora. 2 nós podemos fazer agora mesmo e as outras 2 tarefinhas. Então vamos lá, repetindo para quem não acompanhou. 02 qual? 11. O que mais? Isso. Acabou a minha aula? Não, tem uma aula depois de treino. É porque ele estava falando de terapia. Ah, sim, não. É isso, né? Não, aqui na próxima aula eu vou falar de aceleração. Cara, é uma loucura o terceirão, infelizmente, mas bem lembrado. Depois vocês vão me aguentar mais um pouquinho. 02. Qual outra? A 11. A 15, tá certo, a 0215 e as últimas 2 discursivas. 0219 e 0220. Muita atenção, hein? Tem umas aí que tem pegadinha. São as 4 questões para esta aula. Vai, meu querido, empacou, chamou, hein? Quero corrigir ainda alguma delas. Que horas que é o recreio? Meu Deus, tá acabando a aula, isso é um absurdo.